Olá, meu nome é Cíntia, sou aluna da Universidade Federal da Paraíba e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamento. Venho hoje aqui trazer mais uma videoaula como cumprimento da disciplina de Síntese Orgânica na Obtenção de Fármacos, e hoje eu vou falar um pouco sobre as ligações peptídicas e ligações de disulfeto. Então, inicialmente, falando sobre os aminoácidos, estas são moléculas orgânicas no qual elas compõem as proteínas e peptídeos. Então, os aminoácidos, eles são compostos pelos seguintes grupos químicos: um grupo carboxila, um grupo amino, um átomo de hidrogênio e um radical ou cadeia lateral R, onde os aminoácidos eles vão se diferenciar pela a sua cadeia lateral R. Então, ligações peptídicas e ligações de disulfeto são as únicas ligações covalentes em um peptídeo ou uma proteína, que mantêm os resíduos de aminoácidos unidos. Então, o que seria, uma ligação peptídica? Essas ligações peptídicas justamente consistem na junção, dos aminoácidos. É uma ligação amida entre a função carboxílico de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amino do outro aminoácido. Então, essa ligação entre o grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino do outro aminoácido formam, portanto, uma ligação amida, assim formando a ligação peptídica. Então, os aminoácidos, eles se unem através dessas ligações peptídicas para formar os peptídeos e as proteínas. Uma molécula formada pela união de dois aminoácidos, nós obtemos, portanto, um dipeptídeo. Essa nova molécula formada é chamada de dipeptídeo. Quando nós temos, três aminoácidos ligados, por ligações peptídicas, é chamado de tripeptídeo. 4 aminoácidos ligados forma-se, portanto, um tetrapeptídeo. E quando nós temos uma ligação de mais de 30 aminoácidos, nós vamos ter, portanto, a formação de um polipeptídeo. Então, as ligações peptídicas, elas são ligações planares e relativamente rígidas na temperatura normal, devido à conjugação do par de elétrons livres do nitrogênio da amida com o grupo carbonila. Então, esse par de elétrons ele é conjugado, o que confere a ligação peptídica a ser planar e relativamente rígida. O hidrogênio, que está ligado a esse nitrogênio, ele é quase sempre trans em relação ao oxigênio da carbonila. E a rotação da ligação carbono-nitrogênio, ela é uma rotação lenta, porque ela tem em parte um caráter de ligação dupla. Então, o resultado disso é uma ligação entre o carbono e o nitrogênio, é uma ligação relativamente curta. Entre o comprimento da ligação carbono e nitrogênio. Por outro lado, as ligações adjacentes à função amida, elas podem rodar livremente. Assim, os polipeptídeos eles têm uma certa rigidez, mas são suficientemente móveis para que o aminoácido, a molécula formada, os peptídeos, eles apresentem conformações diferentes, e consigam enovelar-se de muitas maneiras. Então, muito da atividade
biológica, ele deve-se a estas estruturas enoveladas. As cadeias lineares são usualmente inativas. Por convenção, falando um pouquinho agora da nomenclatura, por convenção, os peptídeos, quando eles são desenhados, né, eles são, tanto os peptídeos quanto as proteínas, elas são escritas com o grupo amino livre, que é o aminoácido N-terminal, à esquerda, e o grupo carboxila livre, o aminoácido C-terminal, à direita. A cadeia que incorpora as ligações amida é chamada de cadeia principal e os adjacentes é chamado de, os substituintes, no caso, né? Os R e R', R e R duas linhas, e assim por diante, são chamadas de cadeias laterais. Então, quando se conhece a identidade dos aminoácidos em um peptídeo, mas não sabe a sequência dos aminoácidos no peptídeo, então esses aminoácidos eles são escritos separados por vírgulas, né? Já quando a sequência de aminoácidos ela é conhecida, eles são escritos separados por hífens. Então, no pentapeptídeo, nesse caso aqui mostrado, a valina ela é o aminoácido N-terminal e a histidina é o aminoácido C-terminal. Os aminoácidos eles são numerados a partir da extremidade N-terminal, ou seja, nesse caso aqui, o resíduo de glutamato ele é designado como GLU4, já que é o quarto aminoácido a partir da extremidade N-terminal. Então, ao nomear o peptídeo, são dados nomes, né, adjetivos terminados em "il". Então, são usados para todos os aminoácidos, exceto para o aminoácido C-terminal. Assim, nesse exemplo aqui mostrado, nós vamos ter esse peptídeo, ele será denominado como valil, cisteíl, alanil, glutamil e histidina. Então, apenas o aminoácido C-terminal é que não recebe essa denominação com o final "il". Apresentando aqui alguns exemplos de peptídeo, nós temos o glicil-alanina, né? E outro exemplo é o aspartame, né? Que é um adoçante artificial. E aí, na notação de 3 letras, a terminação éster, ela é representada por OCH3. E agora, falando sobre as ligações de disulfeto, né? Quando os tióis são oxidados sob condições brandas, eles formam disulfetos, que são o quê? O que são ligações de sulfetos? São ligações feitas, né, entre os dois átomos de enxofre. Como os tióis eles podem ser oxidados a disulfetos, os disulfetos eles podem ser reduzidos a tióis. Então, como exemplo aqui, nós temos a cisteína, que é um aminoácido que contém o grupo tiol. Então, 2 moléculas de cisteína, portanto, elas podem ser oxidadas a um disulfeto denominado cistina. Então, essa ligação ela é conhecida como ligação de sulfeto. Então, as ligações de sulfeto são as únicas ligações covalentes que são encontradas entre aminoácidos não adjacentes em peptídeos e proteínas. Elas contribuem para a forma global de uma proteína por manterem os resíduos de cisteínas próximos entre si. Então, um outro exemplo que nós temos é a insulina, onde a insulina ela apresenta uma estrutura tridimensional, no qual ela é formada por uma sequência bem complexa de aminoácidos
E aí, essa proteína hormonal, ela é uma droga muito importante no tratamento de diabetes, para regular o metabolismo da glicose. A insulina, ela é composta por cerca de 51 resíduos de aminoácidos em duas cadeias, né, cadeia A e cadeia B, ligadas por duas pontes de disulfeto, como pode ser observado aqui. Essas duas cadeias A e B são ligadas por ligações de disulfeto. Além disso, existe uma ligação entre os resíduos de cisteína nas posições 6 e 11 na cadeia A, que formam uma alça, né, que é chamada de loop. Então, aqui nessa representação, nós temos a insulina em uma representação tridimensional, onde nós observamos que as cadeias elas enovelam-se de forma a reduzir as interferências estéricas e a aumentar as atrações eletrostáticas, né, entre os aminoácidos da insulina, como nós vemos aqui na imagem, né, a cadeia B unindo-se à cadeia A, e a ação dessas forças que atuam entre os aminoácidos, a atuação dessas forças, né, produz uma estrutura tridimensional relativamente condensada, como pode ser observado aqui. Então, trazendo agora uma curiosidade com relação ao assunto que nós estamos tratando sobre as ligações de disulfeto, quanto ao cabelo. Como nós sabemos, o cabelo ele é feito de uma proteína conhecida como queratina. E a queratina, ela contém um número extraordinariamente grande de resíduos de cisteína. E são esses resíduos de cisteína que fazem muitas ligações de disulfeto, e isso faz com que mantenha a estrutura tridimensional da proteína, né, da queratina. Então, as pessoas, né, elas podem alterar a estrutura do seu cabelo, se o cabelo é liso demais e querem encaracolar, ou se é encaracolado e querem alisar. Então, as pessoas elas podem fazer essa alteração no seu cabelo, mudando a posição dessas ligações de disulfeto. E isso é realizado por meio da aplicação, inicialmente por meio da aplicação de um agente redutor no cabelo, para reduzir todas as pontes de disulfeto nas cadeias proteicas, e então depois é dada a forma desejada ao cabelo, né, através de frisadores para encaracolar ou escovando para alisar. E isso é feito através de um agente oxidante, né, que é aplicado para formar novas ligações de disulfeto e assim manter a nova forma do cabelo. Então, um outro peptídeo, na verdade, um tripeptídeo, né, é a glutationa. Então, esse tripeptídeo, ele ocorre em todas as células vivas e, particularmente, ele está em altas concentrações na lente dos olhos. Esse tripeptídeo, ele é incomum porque o resíduo ácido glutâmico liga-se pelo grupo gama-carboxy ao resto do peptídeo. E ele funciona como um agente redutor biológico, porque a unidade mercapto da cisteína pode oxidar-se enzimaticamente com facilidade ao dímero via ponte de sulfeto. Então, um outro peptídeo curioso é a gramicidina S, que é, na verdade, um antibiótico peptídico cíclico, como vocês podem observar aqui nessa representação tridimensional da gramicidina S. E ele é curioso porque ele é formado por dois pentapeptídeos idênticos unidos pela cabeça à cauda. Além do que, outras duas curiosidades é que ele apresenta a fenilalanina na configuração R e um aminoácido raro, que é a ornitina. Então, essas são as referências na qual
essa videoaula foi preparada, então foi baseada nessas referências. E nós ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima aula.